Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, qual é o objetivo hoje? Hoje a gente vai ver alguma coisinha, um assunto que a gente não tinha visto ainda, né? Que é a relação à disciplina, que é simbologia de soldagem, né? Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Ontem, o Rafael passou para vocês essa apostila. Então, isso aqui é interessante. O que vai ser discutido aqui? Simbologia de soldagem para desenho técnico. Claro que não é a única simbologia, tem outros tipos de simbologia de soldagem. E aqui fala um pouquinho dos tipos de junta. Então, isso aqui é interessante para a gente aperfeiçoar isso aqui. Então, aqui na simbologia de soldagem, seguindo, né? Então, o que eu pretendo fazer hoje? A gente vai ver isso aqui é coisa curta aqui, não tem nada de muito longo, a gente vai ver hoje essa parte de simbologia de soldagem, e o que sobrar de tempo quando eu encerrar isso daí, quem quiser me mostrar trabalho, eu vou estar à disposição até as 9, ok? Quem já entregou tudo, assim que eu terminar isso aqui, já está liberado. Então, simbologia de soldagem. A simbologia de soldagem diz respeito à representação gráfica de todas as informações que são necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos dos profissionais da área. Aqui o foco é desenho técnico. As várias normas que reagem à simbologia de soldagem correspondem aos processos de trabalho de indústrias europeias, americanas e asiáticas. Aí, conforme norma, o que aparece uma das normas, pega aí a ABNT, DIN e assim por diante, a que mais aparece para soldagem é essa aqui, a AWS, aqui dizendo o que significa. Tá? Então, aqui só citando as normas, né? Mas a mais utilizada para soldagem é a AWS. Os símbolos são desenhos que representam orientações para o processo de soldagem, indicam a geometria das juntas, que a gente vai comentar os tipos de juntas, as dimensões e o ângulo de chanfro. Claro, né? Aí, isso aí a gente comentou em início de soldagem, que mecânico fala chanfro, né? Soldador fala bisel. Assim como eu tinha comentado para vocês, a abertura de raiz, a altura de nariz, mas a gente não se aperfeiçoou nisso daí ainda. Comprimento de solda, local de trabalho, entre outras informações. Então, o que a gente vai ver é toda essa simbologia indicada em um desenho técnico.
Utilizam-se os símbolos para economizar espaço e trabalho nos desenhos dos projetos e, ao mesmo tempo, fornecer tantas informações quanto se poderiam encontrar em longos parágrafos. Além disso, símbolos tornam a interpretação do desenho mais rápido e fácil. Salientando, esse tipo de simbologia, ela aparece muito, e garanto que muitos de vocês estão acostumados, em montagem industrial. Em linha de produção tem outras normas de simbologia de soldagem. Os símbolos de soldagem podem ser classificados em dois grandes grupos, símbolos básicos e suplementares. A norma AWS de soldagem considera o terceiro grupo, o dos símbolos típicos, que reúne todos os símbolos necessários à situação de soldagem, bem como dimensões e especificações de materiais. Então, aqui começa já a simbologia que aparece, né, em desenho técnico. Então, é comum ter uma seta uma linha horizontal e uma seta indicando a solda, que a gente vai detalhar cada caso. Os símbolos básicos de soldagem transmitem as informações elementares do processo. Segundo a AWS, as partes sempre presentes na representação simbólica da soldagem são a linha de referência, essa linha horizontal, e uma seta. Então, começa aí. Quando tu vê esse tipo de simbologia, olha o que eu vou falar. Praticamente 100% dos casos é indicação de soldagem. Por que eu estou dizendo praticamente a indicação de soldagem em desenho técnico? Que tu pode puxar uma linha dessa para colocar uma observação. Poderia colocar lá num eixo uma seta dessa e botar no lado, assim, sobre metal 5 milímetros. Poderia. Mas o mais indicado desse tipo de linha é para soldagem. Tá? A partir daí começa a aparecer números e símbolos. Tá? Que a gente vai ver o que significa esse Vzinho quando é embaixo e quando é em cima. Isso aqui, já adiantando para vocês, é o tipo de junta e em que posição ela vai ser soldado. Começa aqui. Então, a linha de referência é um traço horizontal que serve de suporte para as informações a respeito de soldagem, conforme sua localização acima ou abaixo da linha de referência. Os símbolos utilizados indicam ações diferentes. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, tem dois exemplos de simbologia de solda. Então, assim, ó, quando aparecer esse V, é junta em V, né? Então, vai ter um bisel num lado da chapa e bisel do outro. Quando esse V estiver para baixo, quer dizer que a solda é na parte superior, exatamente na seta. Quando a junta é para baixo, a solda é na localização da seta. Quando o V é para cima, a solda é invertida. No caso, ó, a seta está acima, a solda deve ser feita abaixo da chapa, invertida. Um símbolo colocado abaixo da linha de referência determina que o procedimento de soldagem deve ser feito no lado indicado pela linha da seta. Então, quando o símbolo da junta está abaixo, a solda tem que ser exatamente no local da seta. Quando o símbolo da junta, que nesse caso é uma junta em V, está acima, a solda é invertida da posição da seta. Se o símbolo estiver acima da linha, que é o caso aqui da direita, a soldagem deverá ser feita do lado oposto da seta. Claro isso? Nesse caso aqui, o que está indicando aqui? É uma solda com uma junta em duplo V, ou em X, uma junta em X. Ou seja, tem que ser feito o cordão de solda na parte superior. Como é que eu sei que é na parte superior? Por causa desse V embaixo. E deve ser feito o cordão de solda abaixo da chapa, porque tem esse V acima. Tá?
No caso de soldagem, em ambos os lados da peça aparecerão dois símbolos, um acima e o outro abaixo da linha de referência. Claríssimo até aqui, pessoal? Então segue. Então o que que é aqui, ó? Aqui já muda a junta. Então esse aqui não tem muito segredo, não tem o bisel, o chanfro, né? É reto. Tá indicado aqui, ó. Mesmo princípio. Se essas duas linhas estiver para baixo, o cordão de solda tem que ser feito acima da chapa. Se as duas setas estiver abaixo, a solda tem que ser feita. Nesse caso, a seta não está acima da chapa, o cordão de solda tem que ser feito abaixo. Ok? A linha de seta parte de uma das extremidades da linha de referência e indica a região a ser soldada, que a gente já viu. O local exato de soldagem é especificado pelo posicionamento do símbolo, acima ou abaixo da linha de referência. Aqui nenhuma novidade. A linha de seta pode ser colocada tanto na extremidade esquerda, ó, tanto na extremidade esquerda quanto na direita da linha de referência. Cabe ao desenhista ou projetista decidir a localização adequada de acordo com o espaço e estética do desenho técnico. Então, o que está querendo dizer aqui? Esse símbolo aqui, o que a gente colocou aqui? Se esse tipo de junta aqui, o símbolo está abaixo, o cordão de solda é acima. Se eu pegasse esse símbolo e colocasse para a direita, o que está dizendo aqui? Que a interpretação é a mesma. Vocês como desenhistas, vocês decidem se querem colocar na esquerda ou na direita. O importante é esse símbolo. Se ele está abaixo, aqui ó, nos dois casos aqui, né? Os dois casos aqui está abaixo, ou seja, nos dois casos, o cordão de solda tem que ser feito acima da chapa. Se tivesse aqui, nesse caso aqui, acima, é abaixo da chapa. Ok? Outro tipo de simbologia básica. Se tiver, vocês aprenderam que se tiver uma linha horizontal e uma inclinada, dependendo da posição do símbolo da junta, tu vai soldar acima ou tu vai soldar abaixo. Quando tiver mais uma linha, esse tipo de simbologia aqui, o que ele está dizendo aqui, ó? Aqui está dizendo que a junta não é em V. Olha o símbolo. A junta é de meio V. O que significa uma junta de meio V? Nessa chapa aqui foi esmerilhado reto. E o bisel está em que lado? Em que lado o soldador deve fazer? Olha como é interessante isso. Em que lado o soldador tem que esmerilhar e fazer o bisel? No lado da seta. Por isso que serve esse tipo de símbolo, ou seja, no lado direito. Onde vai ser o cordão de solda? Acima. Se esse meio V tivesse acima, seria abaixo. Nesse caso, é o invertido. O soldador tem que fazer um bisel, porque aqui é uma junta em meio V. Qual a chapa que ele vai fazer o bisel? A da esquerda. Como é que eu sei? No desenho técnico não vai aparecer esse chanfro aqui, vai aparecer só essa seta. É essa seta que está dizendo que é na chapa esquerda. Tá claro, pessoal? Então, o que tem diferente aqui? Quando aparecer esse tipo de símbolo, quer dizer que o que deve ser feito, nesse caso, é a direita, nesse caso aqui é a esquerda, na chapa esquerda. A outra extremidade da linha de referência pode apresentar um símbolo semelhante a uma letra V deitada. Então, aqui existe outros tipos de representações que a gente vai ver. Por exemplo, aqui P2. Esse símbolo é chamado de cauda e traz informações a respeito de procedimentos.
especificações e normas estabelecidas por associações de soldagem. Essas indicações são compostas de algarismos e letras representativos do procedimento. Se não for necessário nenhuma especificação, o desenho de cauda pode ser dispensado. Então, é comum não ter essa cauda aqui. Mas se aparecer, é uma indicação, por exemplo, de ensaios de END e assim por diante. Outros tipos de representações na solda. Se tiver um círculo com duas linhas, o símbolo de solda por costura é representado com um círculo colocado no meio da linha de referência e apresenta dois traços horizontais que cortam o círculo, um acima do outro, abaixo da linha de referência. Quem é essa solda por costura? Foi aquele processo convencional que a gente viu no final de soldagem, que utiliza eletrodo de cobre. Tem dois tipos. É a solda ponto, ou aquela solda que tem dois discos, que são dois eletrodos de cobre, que as duas chapas vão passando entre os dois discos e vai fazendo um cordão, que é a solda por costura. Então, aqui é a indicação que tem que ser feita uma solda por resistência. Aqui, o símbolo de solda em ângulo é representado como um triângulo retângulo colocado acima ou abaixo da linha de referência. Por exemplo. Vou fazer uma simplificação. O que significa essa simbologia aqui? É o perfil do filete do cordão de solda. O perfil do filete do cordão de solda pode ser tentar desenhar aqui. Então, isso aqui é o perfil do filete, vamos dizer assim, cordão de solda. Pode ser triângulo, côncavo, ou convexo. Tá claro? Então, o que está indicando aqui? Que o perfil do cordão de solda, que é feito acima da chapa, nesse caso tem que ser triangular. Se tiver esse símbolo aqui é côncavo, se tiver esse símbolo é convexo. Ok? Aqui, aí já entra no especial, né? A solda de tampão é representado por um retângulo colocado acima ou abaixo da linha de referência. O retângulo pode conter algarismos, indicando a medida de enchimento em milímetros. A omissão de medida indica que o enchimento é total. Então, o que acontece? Às vezes, em alguns processos de solda, tem que colocar um preenchimento entre duas peças. Então, está dizendo aqui que tem que colocar um preenchimento de 20 milímetros. Aí entra no especial. Esse outro símbolo aqui, símbolo de solda por ponto,
Então, solda por resistência. Se for esse círculo com duas linhas, é por costura. Se for só esse círculo, é solda ponto. Aqueles dois eletrodos que tu aperta o pedal, eles se juntam e faz a solda ponto. É representado com um círculo colocado no meio de uma linha de referência. Se tiver esses dois símbolos, aqui não é ele chama de solda, né? É revestimento, geralmente para recuperação de peças, tá? Esse símbolo. Então, mesmo princípio, se tiver abaixo, o revestimento tem que ser feito acima. Se tiver acima, o revestimento tem que ser feito abaixo. Sempre invertido. O símbolo de solda de revestimento é representado com dois semicírculos colocados abaixo da linha de referência. E indica que uma das ou mais camadas do cordão serão adicionados ao metal de base, um ao lado da outra. Tá? Aí aqui um outro símbolo. Símbolos de solda por projeção, aí entra no especial esse círculo para fora, é representado com um círculo colocado tangencialmente à linha de referência, acima ou abaixo dela. Tá? Aqui a gente já falou, isso aqui, esses desenhos que a gente vai ver os tipos, né? Representam o tipo de junta. Se tiver abaixo, faz a solda acima. Se tiver acima, faz a solda abaixo. Se tiver em cima e embaixo, faz a solda em cima e embaixo. O símbolo de solda de junta sem chanfro é representado com duas linhas verticais em um dos lados ou nos dois lados da linha de referência. Então aqui, né, falando dos vários tipos de juntas, né? Os símbolos das juntas com chanfro são em V, X, V, K, U, duplo U, J, duplo J, que a gente vai ver. O chanfro de uma junta, que na verdade se chama bisel, né? É indicado por meio desses símbolos colocados na linha de referência. Os vários tipos de junta com chanfro, bisel, seus respectivos símbolos e representações deles, né? Que é o demonstrado aqui. Então, vamos lá. Junta em V. Se eu botar embaixo, o que significa se essa seta estiver aqui em cima? Que o cordão de solda tem que ser feito acima. E tem que fazer um bisel na chapa esquerda e um bisel na chapa direita. Se for aqui, ó, como está indicando, meio V, e aí entra esse símbolo que a gente já viu. Qual o lado do bisel? Qual a chapa que tu tem que fazer o bisel? Porque se é meio V, a outra chapa não tem bisel, é reto. Se essa seta tiver desse jeito aqui, o que significa? Que o bisel tem que ser feito na chapa direita. E aí o cordão de solda na parte superior, mesmo esquema. Esse símbolo aqui é de junta em K. Ó, entrou esse símbolo. Qual a chapa que tu tem que fazer os biséis? Ó, são dois biséis, né? A chapa da esquerda. Não vai ter esse desenho aqui, vai ter só essa seta aqui. Ó. Então, eu tenho que fazer um bisel na parte superior da chapa e um bisel na parte inferior. A chapa direita é reta. Que junta é essa? Junta K. Junta em X. Também chamam aí em duplo V, né? Então, tu tem que fazer tanto uma junta em V na parte superior como na inferior. O nome disso é uma junta em X. Cordões de solda, o que está indicando aqui? Esse V de baixo. Esse V de baixo quer dizer que o cordão é na parte superior, e esse V na parte superior quer dizer que o cordão é na parte de baixo. Aí aqui, né, já não é tão comum, junta em U, né, que é mais complicado fazer arredondado, né? Tá indicando aqui que é na parte superior da chapa, das duas chapas. Duplo U, ó. Tem que fazer uma junta em U na parte inferior, aqui, ó, que está na parte de cima,
e na parte superior da chapa, que é essa parte de baixo. Tu pode ter uma junta em J. O que é uma junta em J? Que, ó, olha essa seta. Essa seta está indicando que a junta deve ser feita em qual chapa? Da direita, ó. É a seta que está dizendo, ó. Na chapa direita. Que tipo de junta que tu tem que fazer? É um U praticamente, né? Um meio U. E a chapa da esquerda é reta. Assim como tu pode fazer um duplo J, que é outro tipo de junta. Aqui na parte inferior e na parte superior. Na parte superior é aqui embaixo e na parte inferior da chapa aqui em cima. Qual das chapas? A da direita. Viu? Vocês viram que eu estou me baseando aqui, ó. O desenho técnico vai ser só isso aqui, ó, que está aqui na direita. E vocês têm que enxergar isso aqui. Ok? O símbolo da junta, com uma face convexa e o desenho de 1/4 da circunferência ao lado de uma linha vertical, colocados acima ou abaixo, ou em ambos os lados da linha de referência, indica que a face de um ou dos dois membros da junta é arredondada. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Que uma chapa vai ter a junta reta e a outra é o quê? Convexa. Como é que eu sei que é côncava ou convexa, né? Se baseia no que eu tinha falado aqui, ó. Côncavo, convexo. Tá? Aí aqui, para partes de peças arredondadas, né? Aqui dando exemplos de duas peças redondas ou duas cantoneiras, né? Que tem esses cantos arredondados, pode aparecer essa simbologia aqui, que é duplo convexo. Se as duas faces forem convexas, o símbolo será de dois desenhos de 1/4 de circunferência colocados acima ou abaixo, ou em ambos os lados da linha de referência. Olha o que a gente tinha falado que não muda. O símbolo não está acima da linha? A solda deve ser feita abaixo. Se o símbolo está abaixo, olha o que está indicando aqui. A solda tem que ser feita acima. É sempre invertido. Se tiver acima e abaixo, aí em cima e embaixo tem que ser feito cordão de solda. O símbolo de solda aqui, ó, de fechamento ou de arestas, pode ser representado de duas maneiras. No caso de peças curvas ou flangeadas, há duas linhas verticais com ponta curva, acima ou abaixo da linha de referência, indicando que a preparação da junta deve prever essa aresta. Aí aqui, dando um exemplo, né, de indicação. No caso de uma peça curva ou flangeada e uma peça plana, ó, aqui como se fosse uma cantoneira, né, e um pedaço de chapa. A representação é de duas linhas, sendo uma reta vertical e outra reta com ponta curva, acima ou abaixo da linha de referência. Aqui outro símbolo. Esse símbolo aqui, ó. Bom, vamos analisar ele. Parte dele vocês já sabem. O que está dizendo aqui na solda das chapas? Que tu tem que fazer uma junta em V, ou seja, fazer um bisel no lado esquerdo e na chapa esquerda e na chapa direita, mas tem esse símbolo diferente aqui, esse arco. Então, o que significa? O símbolo de solda de suporte é um semicírculo colocado acima ou abaixo da linha de referência e do lado oposto ao do símbolo do chanfro. Indica que o cordão extra de solda deve ser feito na raiz do chanfro. O cordão extra pode ser feito antes ou depois do preenchimento de solda. A referência de soldagem
é indicada pelas linhas de referência. Tá claro aqui o que significa isso, pessoal? Deixa eu só marcar aqui e depois eu vou fazer um exemplo para vocês, prático. Então, o que está dizendo aqui, ó? Olha aqui. Se esse símbolo tivesse nesse desenho, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer uma junta em V primeiro, esmerilhar, conforme dimensões que a gente vai ver. Faz a solda, vai dando cordões até o preenchimento. E o que tu é obrigado a fazer? Inverter a chapa soldada e fazer um cordão aqui, que ele chama de preenchimento. Como é que eu sei que tem que fazer isso? Porque tem esse arco aqui. Ok? Aqui só um outro tipo, tá? Que a gente está fechando essa parte de juntas. Símbolo de solda de encaixe para juntas brasadas é representado por duas linhas retas inclinadas, colocadas acima ou abaixo, ou em ambos os lados da linha de referência. Indica um chanfro inclinado na junta. Mesmo princípio. Aqui, ó. Símbolo está embaixo, tu tem que fazer duas inclinações. E aí o cordão de solda tem que ser feito assim. Claro até aqui? Símbolos suplementares. Esse aqui, ó. Esse aqui está dizendo a sequência obrigatória que o soldador tem que fazer. Tu vai seguindo a linha e vai seguindo o símbolo. O que está dizendo? Primeiro, tem que fazer uma junta em V. Segundo, tem que fazer um cordão de preenchimento invertido. Tá claro? Olha a diferença desse símbolo. O que significa esse símbolo que a gente tinha visto? Fazer uma junta em V, soldar e fazer depois inverter a chapa e fazer um cordão de preenchimento. A ordem, tu como soldador escolhe. Esse símbolo está dizendo assim, qual a ordem que tu tem que seguir? Esse símbolo está te dando a liberdade de tu que escolhe a ordem. Já esse símbolo, não. Esse símbolo está dizendo aqui, ó. Primeiro, tu tem que fazer a junta em V. Segundo, aquele cordão de preenchimento. Tá claro o que significa esse tipo de símbolo? Sequência do que o soldador tem que fazer. As linhas múltiplas de referência são utilizadas para conter as informações a respeito das operações sucessivas de soldagem. A ordem em que essas operações devem ser executadas é determinada pela proximidade da linha em relação à seta. A primeira operação será aquela indicada pela linha mais próxima e assim sucessivamente. Então foi o que eu disse. Se tu seguir essa simbologia, tu tem que fazer primeiro uma junta em V e fazer os cordões de solda na junta em V, depois inverte a chapa e faz o cordão de preenchimento. Tá? Seguindo aqui, o símbolo de soldagem no campo. Então, assim, ó, na mecânica ou qualquer trabalho, né, industrial, quando falar trabalho em campo, é trabalho na parte externa da empresa, né, dos pavilhões da empresa, vamos botar assim, na rua, né? Então, toda vez que aparecer esse símbolo com essa bandeirinha preta, significa o quê? Que a solda é de campo. O símbolo de solda no campo é representada por um triângulo cheio ligado a um traço vertical, indica que a junta deve ser soldada no final da montagem do conjunto. Isto acontece no caso de soldagem de conjuntos tomados por peças muito grandes que só podem ser montadas na obra. A ponta do triângulo ou a bandeira deve estar sempre em posição oposta à linha da seta. Se tiver um círculo, que ele poderia estar aqui também, em branco, né?
O símbolo de solda em todo o contorno. O que significa? Digamos que seja uma peça redonda. Quando tiver esse símbolo, esse círculo aqui no canto, quer dizer que tu tem que fazer a solda em todo o contorno, independente se é peça redonda ou retangular. Tu tem duas chapas, uma a 90 graus em relação à outra. Apareceu esse símbolo, tu não vai fazer o cordão de solda só na ponta da seta, tu vai fazer em todo o contorno da chapa. Tá claro isso? O símbolo de solda em todo o contorno é representado por um círculo colocado na interseção da linha de referência com a linha da seta. Indica que todo local ao redor da junta deve ser soldado. Esse tipo de soldar geralmente acontece em junta em T. Tá? Então, aqui, ó, apareceu de novo esse retângulo. Geralmente é para quando tu tem duas peças e tu tem que colocar um preenchimento, ok? Ou, nesse caso, cobre junta. Isso a gente falou em cobre junta na solda de arco submerso, que é de alta corrente. Em cobre junta é aquela pecinha de cobre que tu coloca abaixo da peça para quando tu soldar a peça não grudar na bancada. É o cobre junta. O símbolo de cobre junta é representado por um retângulo colocado acima ou abaixo da linha de referência, de acordo com a direção indicada da seta, e pode conter o símbolo químico ou a classificação do material utilizado. Este símbolo indica que o material deve ser colocado na raiz da junta para servir de suporte para o metal fundido. Então, aparecer um retângulo CU, o que tu tem que fazer? Tu tem que colocar um cobre junta de cobre abaixo das peças que vão ser soldadas. Ok? Aqui, quando tiver um retângulo com essas diagonais, o que quer dizer? Que entre duas peças, tu vai ter que colocar um pedacinho de barra, enfim, daquele mesmo material para preenchimento. Então, se tem aqui duas chapas em 1020, vai ter esse símbolo que está indicando aqui 1020, que tu vai colocar um pedacinho de barra de preenchimento em 1020. Um símbolo com espaçador é um retângulo que indica a colocação de um material igual ao metal de base, que fará parte da fusão. O símbolo é colocado no meio da linha de referência e pode conter a indicação do material utilizado. Aqui está indicando, ó. O material de preenchimento é um SAI 1020 em aço carbono comum. Aí, seguindo aqui, né? A gente não precisa decorar, a gente está vendo aqui. O símbolo de solda de um lado com projeção no lado oposto é representado por um semicírculo cheio e indica um excesso de solda exigido do lado oposto do cordão. O símbolo é colocado acima ou abaixo da linha de referência, conforme a exigência do desenho de projeto. Então, o que está dizendo aqui? Essas duas linhas retas na parte de cima quer dizer que as juntas são retas aqui, né? E o cordão de solda tem que ser feito abaixo. E em cima, tu tem que fazer um cordão extra de preenchimento, que é esse arco cheio aqui. Tá? O que quer dizer na prática? Ó? Tu fez os cordões abaixo com a chapa invertida e depois tu fez um preenchimento para a espessura da chapa ficar maior, ou seja, naquela área ali dando maior resistência mecânica. Tá? Se tiver uma linha reta, o que o soldador tem que fazer? Vamos seguir. Aqui está dizendo que ele vai ter que esmerilhar uma junta em V,
biselar os dois lados da chapa, fazer os cordões de solda e a solda vai ficar um pouquinho saliente. O que o soldador é obrigado a fazer conforme simbologia? O que significa essa linha? Que ele tem que pegar a esmerilhadeira e emparelhar, deixar a solda na mesma espessura da chapa. Então, ele fez os cordões de solda na junta em V, aqui na parte superior, e depois passou a esmerilhadeira aqui para emparelhar. Tá claro? O símbolo de perfil de solda nivelado é representado por um traço horizontal colocado no símbolo de bisel, vamos dizer assim, e diz respeito ao acabamento exigido por solda. Quando o perfil nivelado é requerido, o cordão de solda deve ficar no nível da peça, ou seja, na mesma espessura da chapa. O símbolo de perfil de solda convexo, né? Aí sai para fora também, que é o mais comum, é representado por um semicírculo colocado no símbolo. Aqui é o mesmo princípio. Ó. O V aqui tem que biselar as duas chapas, fazer os cordões de solda na parte superior indicada pela seta e vai preenchendo até os cordões, né, ficar convexo para fora. Graças a esse arco que está dizendo aqui. Ok? Assim. Aí aqui não é comum, né? Por quê? Porque perde resistência mecânica. Se o arco tiver invertido, aqui não é comum, né? Aqui é muito no especial, nunca vi na prática, mas tudo bem. Se tiver esse arco invertido, o soldador fez os dois bisel, a junta em V, fez os cordões de solda, só que no final da solda tem que ficar côncavo, ou seja, para dentro, curvado para dentro o cordão. Ou seja, não é bom isso, porque vai ser menor que a espessura de chapa e vai ter menos resistência mecânica. Tá claro? Então, aqui a gente viu simbologia, só que agora tem que ter medidas, dimensões da solda. As dimensões de solda são representadas por algarismos colocados ao lado do símbolo ou dentro dele. Ok? Indicam a altura da perna de solda, a profundidade ou ângulo do chanfro a ser feito, abertura de raiz, penetração de soldagem, garganta efetiva, comprimento, espaçamento de cordão de solda. Tá? A medida da perna é colocada à esquerda. Então, quando tiver aqui, claro que é muito visual, né? Então, o que está dizendo aqui? Que o perfil do cordão de solda, isso aqui eu já falei, né? Pode ser triangular, côncavo e convexo. Então, vou apagar isso aqui que depois a gente vamos ver mais alguma coisinha aqui. Então, aqui triangular, o que significa? Que nos dois lados aqui, as dimensões desse perfil de solda que é triangular tem que ser 6 por 6. Ok? É o que está dizendo aqui, esse número no lado esquerdo do símbolo. Se tiver dois números, que é incomum, por exemplo, um número traça outro número, o primeiro número é a altura do filete e o segundo a largura. Como está acima e embaixo, o que indica aqui, ó, na direita e na esquerda dessa solda. Feito? Outro símbolo aqui, ó. O ângulo da junta. Ok? Se tiver abaixo aqui, ó, que está me indicando aqui, ó, que a junta que eu tenho que fazer é em V, enquanto em ângulo. 35 graus. Ou seja, eu vou biselar esse lado a 17,5 graus, se eu não errei, e no lado esquerdo 17,5 graus. Entendeu?
Olha a manha, né? A gente não tá falando, a gente não precisa ser especialista em solda, a gente está aprendendo como técnicos e mecânicos a parte básica de solda que a gente já aprendeu e agora de simbologia, né? Para um dia, para quem nunca viu isso, não vai ser novidade. Apareceu esse símbolo aqui, o que eu tenho que pensar? Que eu tenho que biselar os dois lados da chapa. Olha o segredo, quanto de ângulo? Esse ângulo dividido por 2. Tá claro? Então, a medida do ângulo da junta, né, é colocado dentro do símbolo da junta, vamos falar assim. A medida da profundidade do chanfro é feito e colocado no lado esquerdo do símbolo. Então, pode aparecer isso aqui, ó. Abertura de raiz. Cuidado, ó, com pega-ratão. Se tiver a bolinha aqui, ó, é o ângulo da junta. Se tiver só um número, é quanto que tu tem que deixar espaçado as duas chapas. Abertura de raiz. Tá claro? Então, abertura de raiz, a gente já falou isso no início, né? É a distância da raiz da junta entre as duas peças a serem soldadas. A medida é colocada dentro do símbolo que representa a junta. Quando houver mais de uma indicação de medida, a ordem é a abertura de raiz. Então, primeiro é a abertura de raiz e depois o ângulo da junta. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Primeiro, eu tenho que fazer uma junta em V e deixar espaçado as chapas quanto? 3 milímetros. No segundo caso, e o cordão de solda acima, né? Segundo caso, eu tenho que fazer as duas juntas retas, né? E espaçadas 4 milímetros. Cordão de solda acima. Aqui é mais difícil, né? Aí entra a especialização, aí é o profissionalismo do soldador, do inspetor de solda, enfim, né? Quanto que a solda penetrou. Em solda convencional é muito complicado tu ver essa medida, né? A penetração, quantos milímetros penetrou, né? Então, vamos de novo. Olha o pega-ratão aqui. Se tiver um número sem parênteses, no lado esquerdo, que a gente já viu, é a dimensão do filete. Se tiver entre parênteses, que é o que está no lado aqui, é a dimensão da penetração, quanto ele penetrou dentro da chapa. Então, a medida de penetração ou garganta efetiva é colocada à esquerda do símbolo de solda, entre parênteses. Então, o que está dizendo? Que a dimensão aqui é de 10 milímetros do filete e a penetração, como é que eu sei? Porque está entre parênteses, é de 11 milímetros. Ok? Olha a interpretação. A gente viu aqui que o perfil do filete, nesse caso, é triangular e o número da esquerda é a dimensão aqui do perfil do filete. Se não tiver nenhum número no lado direito, quer dizer que o cordão é contínuo. Quando não tiver nenhum número na direita. Ok? O cordão é contínuo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui já muda. E isso aqui aparece muito em linha de produção, pessoal. Em linha de produção de produtos, que é onde não tem líquidos, não tem gases, enfim, naquele produto, a indústria nunca faz cordão contínuo, porque economia. Então,
vai aparecer números à direita do símbolo do perfil do cordão de solda. Então, as dimensões de comprimento e espaçamento, nessa ordem, são indicados no lado direito do símbolo, separados por um traço. O comprimento é conhecido pela letra L, que é o lado esquerdo. Então, o que está dizendo aqui? Claro que ninguém vai ficar soldador medindo lá com trena, enfim, aí ele vai ter gabaritos, enfim. Mas o que está dizendo aqui? Que cada cordão tem que ter 30 milímetros de comprimento, espaçados entre centros a 60 milímetros. Tá claro? É o que está dizendo aqui. Onde? Onde que tu tem que fazer a solda nesse caso? No local da seta. Se tiver abaixo, é só no local da seta, que é o que está indicando aqui. Se tiver em cima e embaixo, nesse caso, é no lado direito, no lado da seta, e o lado da seta é o símbolo de baixo. O lado esquerdo, que é invertido da seta, é o símbolo de cima. O que está dizendo? Que cada cordão de solda tem que ter 30 milímetros de comprimento, espaçados entre centros a 70 milímetros. Ok? Aqui é o mesmo princípio. O que está dizendo aqui? O símbolo de baixo. Perfil do cordão triangular. Cada cordão tem que ter 20 milímetros no local da seta, espaçados entre centros a 50 milímetros. É o símbolo de baixo. O símbolo de cima é a mesma coisa, que quer dizer o quê? Que tem que fazer a mesma solda no lado invertido da seta. Ok? Aí aqui, tá claro aqui, pessoal? Se aparecer números na direita. Se não aparecer nada, faz cordão contínuo. Os símbolos típicos indicam procedimentos mais usuais nas soldagens e trazem indicações colocadas nos símbolos básicos, que são relacionados a detalhes do processo, tais como abertura de ângulo, dimensões de solda, espaçamento entre centros e incrementos, altura e depósitos, né? E assim por diante. Então aqui, pessoal, ele está misturando tudo aqui do que a gente viu, né? Então, por exemplo, aqui, ó, visão geral dos símbolos típicos, né, de soldagem AWS. Soldagem aqui em ângulo em ambos aqui, acima e abaixo da seta, ó. Lembrando, né, lado esquerdo. Lado esquerdo. Olha a interpretação. Lado esquerdo é a altura e largura do filete, 6 milímetros, no lado da seta. No lado invertido da seta mudou, não é mais 6, é 1,5. E o que quer dizer, ó, um número sozinho na direita? Que no lado da seta eu tenho que fazer um único cordão. Olha o detalhe, um único cordão com comprimento 6 milímetros. Um cordão só. Assim como esse filete aqui de altura e largura de 1,5, eu tenho que fazer um único cordão de 4 milímetros de comprimento. Aí o que a gente viu, aqui a altura e largura do filete triangular 8 milímetros, aonde eu vou preenchendo cordões espaçados, né, de 50 milímetros de comprimento, espaçados entre centros a 125 milímetros. Ok? E aí vai seguindo. Tá? Esses primeiros casos aqui vai aparecer muito na indústria de linha de produção. Para quem trabalha em manutenção ou montagem industrial, vai aparecer os símbolos de junta, né?
Porque em montagem industrial tu vai ter que fazer junta, então vai ter que aparecer símbolo de junta. Então, de novo, ó. Aqui, ó, tu tem que fazer uma junta em meio V, indicando qual a chapa que tem que fazer. Aí, depois que tu fez os cordões de solda indicado na ponta da seta, tu tem que inverter a chapa e fazer um cordão de preenchimento. Qual a ordem aqui? Tu que escolhe. E nesse de baixo, não, já mudou. Primeiro tem que fazer o cordão. Primeiro aqui tem que fazer a junta meio V e o cordão de solda. Depois, inverter a chapa e o cordão de preenchimento. Quando aparecer mais de uma linha, está dizendo a sequência que tem que fazer de soldagem. E assim por diante. Né? Aí aqui dando os exemplos. Aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada aqui. Ok? Tá? E aqui vou passar mais batido, tá, pessoal? Porque aqui já entra a especialização, é mais em montagem industrial. Simbologia de quais os ensaios que tu tem que fazer. Azende. Né? Então pode aparecer essas letras aqui, né? Se for a AWS, vai aparecer RT. Se for da Petrobras, RAD. O que é? O que significa isso aqui? Ensaio de radiografia. Se for o T na AWS ou o S na Petrobras, tem que fazer ultrassom. E assim por diante. Os ensaios que deve ser feito. Então, vai aparecer aqui, ó. Se aparecer aqui, ó, RAD, quer dizer que naquela solda, depois de pronto, tem que fazer um ensaio de radiografia no lado da seta. Se aparecer PM, um ensaio de partículas magnéticas sem lado específico. E assim por diante. Tá? Ninguém precisa decorar isso aqui. Aqui está dizendo simbologia dos ensaios END que deve ser feito nas soldas. Ok? E ó, de novo, ó, o que significa esse círculo aqui? Que tu tem que fazer a solda em todo o contorno da peça. Ok? Olha aqui, ó, para vocês terem ideia, ó. Tu vai seguindo a simbologia, ó. Primeiro, tem que fazer uma junta em V, soldar e depois inverter a chapa e fazer um cordão de preenchimento. Depois, tem que fazer ensaio de partículas magnéticas na parte superior e na parte inferior da chapa. Olha aqui, ó, apareceu aqui, ó, guivagem, né? Aí preparação, corte junto. E assim por diante. Ok, pessoal? Então é o que eu disse para vocês, né? Aproveitando aqui, né? Para vocês terem, principalmente para quem nunca viu isso, né? Ter uma noção básica de simbologia de soldagem e desenho técnico. E tipos de junta também, né? Ok? Feito? Alguma pergunta até aí? Então vamos fazer uma chamada. Alexandre Carvalho. Presente. Alexandre Bonfada e André não vieram. Antônio. Presente. Ariel. Aqui, presente. Bruno não veio. Diego não veio. Euler não veio. Gabriel. Aqui. Giovanni não veio. Guilherme não veio. Henry não veio. Ian não veio. Isaac não veio. Jerry não veio. João não veio. Lucas. Aqui. Fernando. Presente.
Michael Guimarães e Michael Moreira não vieram. Márcio não veio. Marcos não veio. Milton. Aqui. Pablo não veio. Patrick e Rogério não vieram. Feito, pessoal. São 8h01. Vamos fazer um intervalo de 20 minutos. Aí depois eu só vou dar um exemplo para a gente fechar esse assunto de solda de vez. Mas eu acho que foi muito importante a gente aproveitar esse tempo para ter visto isso, principalmente para quem nunca viu isso daí. Porque envolve duas matérias, né? Essa brincadeira aí que vocês não viram. Envolve soldagem e desenho técnico. Duas matérias em uma, só na aula de hoje. Ok? Então, são 8h02 até as 8h22, tá, pessoal? Aí a gente segue.
Bom, pessoal, então retomando. Só para fechar de vez esse assunto de solda, eu acho que o dia, para quem soube aproveitar, vale bastante, né, pessoal? Essa parte que a gente não tinha visto de tipos de junta e simbologia básica de soldagem, né? Então, só para fechar esse assunto, né? Há poucos anos atrás eu tinha criado para duas empresas aqui em Rio Grande um procedimento e acompanhamento de teste, né, de avaliação para mecânicos, né, de manutenção, não? E um dos testes que eu tinha criado e acompanhei era esse aqui, né, que envolvia oxigás, esmerilhamento e solda com eletrodo revestido. Então, o que acontecia? Eles tinham uma chapa lá 1020 de 3/4, 19,05. Aí, eles tinham que cortar um retângulo de 100 por 150. E aí estava indicado que oxicorte, cortar retângulo 100 por 150, cortar na metade, né? O que eu indicava? Que para facilitar a vida, cortava a olho a 45 graus. Por quê? Olha a simbologia aqui, simbologia básica. Tu tinha que fazer uma junta em V, no lado da seta, né? Aí eu coloquei aqui para facilitar 90 graus de junta. Então, 45 para cada lado. Então, eles cortavam, depois que cortar, eles pegavam uma esmerilhadeira de 4,5 polegadas e preparavam a junta. Aí tinha um segredo, né? Era essa a ideia, não é à toa que as empresas estão pedindo o técnico. O que é esse número abaixo dos graus? A raiz da junta. E o que está escrito aqui embaixo? Nariz 3 milímetros. Então, o que eles tinham que enxergar? Que isso daqui é o básico de simbologia. Que preparava a junta a 45 graus cada bisel e deixava aqui uma altura de nariz de 3 milímetros. Quando fosse pontear para soldar, deixava ali 2 milímetros de raiz. Ok? E aí o que muitos não perceberam. O que é esse arco aqui? Hein? Esse arco aí seria que a solda teria que ficar um pouquinho sobressalente, ou Alex? Ó. Cortaram a chapa, esmerilharam, posicionaram com abertura de raiz na bancada a 2 milímetros de raiz e foram fazer cordão de solda até ficar convexo. Mas tinha um detalhe. Esse arco aqui, quando eles terminassem de soldar, eles tiravam os pontos de fixação para não repuxar, invertiam a chapa e aqui embaixo fazia só um cordão de preenchimento. É o que significa aquele símbolo. Aí eu digo para vocês, não sei o que não, na prática aí nas empresas não precisam saber. Mas isso aqui não é de agora, cara. Isso aqui eu criei, cara, sei lá quantos mecânicos eu acompanhei. Eu não me lembro até se... Milton, tu nunca participou de um esquema desse comigo? Não, de solda não. Vários alunos já participaram de teste para avaliação, para contratação. É justamente o que as empresas estão pedindo. A gente viu lá hoje várias simbologias, ninguém precisa decorar, mas o básico, em tudo, vocês não estão fazendo o técnico em mecânica industrial, que a indústria está cobrando, então o mínimo de cada coisa, tu tem que saber de cabeça. Tu tem que saber o que significa toda a simbologia de soldagem? Não, mas o básico tu tem que saber de cabeça. Independente se hoje ou ontem ou há um ano atrás, enfim, usam ou não usam. Não? Aí é o que eu disse. Só nesse testezinho aqui, sabe quanto tempo que eles tinham que fazer isso aqui? Em 4 horas. Dá tempo de sobra. Qualquer um com mínimo de experiência, em 3 horas arremata isso.
tá? Mas o que envolvia? Tudo que a gente viu em oxigás, desde fazer um corte bem feito, o que eu cuidava deles? E a regulagem, que a gente falou em oxigás? E a história de deixar as mangueiras vazias na hora de entregar a oxigás? Muitos não botavam as pressões lá em cima, entregavam a oxigás com as mangueiras cheias de gás. Na hora de esmerilhar, não entenderam o que era esse nariz. E assim vai. Fora aí, né? Aí o que a gente falou de eletrodo revestido, claro, aí entra a prática. O principal ali era a regulagem de corrente. E assim vai. Feito, pessoal. Então, assim, ó, o nosso objetivo hoje era isso. Era só ver essa apostila que é importantíssimo para vocês, porque tem tudo a ver com essa disciplina, que é soldagem, e ao mesmo tempo vocês se aprofundaram, né, em desenho técnico. Ok? Então, qual é a minha ideia, pessoal? A minha ideia, segunda-feira, no início da semana, a gente fazer umas coisas que vocês não fizeram ainda. Vocês chegaram a ver simuladores de pneumática? Hã? Não, que eu me lembro, não. Então, isso é importantíssimo. Eu vou dar umas dicas boas para vocês verem se vai funcionar ou não. E a minha ideia, se tudo der certo lá terça, quarta-feira, eu ativar a bancada aqui de pneumática e a gente fazer uma prática online. Ok? E aí a gente vai vendo essas coisas extras que vocês não viram. E aí, sexta-feira, a gente encerra a disciplina. Ok? Então, assim, pessoal, de matéria nova, por hoje é isso. Para quem já entregou todos os trabalhos, está liberado, já até coloquei presença. Se alguém quiser me mostrar algum trabalho que ainda está faltando, ó, aproveitem o tempo e já me mostrem o trabalho. Ok, pessoal? Alguma pergunta? De soldagem é isso. O que faltaria para vocês para soldagem? Fazer as práticas, para quem nunca fez, né? Ok? Ok. Tá? Então, quem quiser me mostrar algum trabalho, pode me mostrar, se não, estão liberados. Estou à disposição até às 9. Lembram os prazos. Apesar que os que estão em aula são os que estão em dia, né? É isso que eu acho engraçado. Mas por isso que é bom a aula estar gravada, né? Eu dei o prazo lá até quinta-feira, dia 25, às 9 da noite. Quando for 9h01, quem não entregou trabalho e os trabalhos que estão faltando, eu zero as notas referente aos trabalhos. Não me adianta me encherem de foto depois, que eu não vou aceitar. Porque o nosso trabalho, o último trabalho que eu passei para vocês foi aqui, quarta-feira, e ainda mais uma semana em cima de prazo. Só não faz quem não quer, né? Feito, pessoal. Então, nos encontramos segunda-feira, às 7. E aí, até sexta-feira, dia 26, deu de segundo módulo para vocês. Aí vocês vão começar aí, dia 29, se eu não me engano, o último módulo. Ok? Então, boa noite para todo mundo. Se alguém quiser me mostrar alguma coisa, só dá um grito. Boa noite, boa Boa noite. noite, boa noite.